Bom dia, bom dia. Olá, crianças. Olá, turminha do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam da nossa avaliação novo formato. Sem papel, responder o formulário, já sai a sua nota, ali mesmo a sua pontuação. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa avaliação nesse novo formato? Eu vou deixar o grupo aberto, você coloca lá a sua frequência, você coloca o que você achou da nossa avaliação. E vamos agora para o tema da nossa aula. Nós hoje vamos começar com a nossa aula de história. Todo esse primeiro bimestre, nós estamos estudando sobre a história de Anápolis, a nossa cidade. É uma cidade importante, uma cidade imponente, uma cidade que atrai investidores porque ela está entre duas capitais importantes do nosso país. A capital federal, que é Brasília, e Goiânia, que é considerada a capital do estado de Goiás. Então, é uma cidade que está no centro do Brasil, considerada o coração do Brasil. E por aqui as pessoas, os investidores, vê muito futuro, vê muitas possibilidades de investimento, de crescimento. É uma cidade de um povo acolhedor, de águas claras, de águas magníficas, era assim que era conhecida a nossa Anápolis em 1870. Uma cidade boa ainda, para se viver, uma cidade considerada calma, em vista de outros centros urbanos, e uma cidade de um povo amigo, solidário e acolhedor. Eu gosto muito de viver em Anápolis. E vocês? Coloca lá no grupo, comenta sobre a nossa cidade, o que você mais gosta na nossa cidade. Aula de História, turma terceiro ano, professora Valéria. Esse texto eu vou ler ali com vocês, eu vou disponibilizar ele no grupo para você fazer nova leitura. E a partir do texto será direcionado às nossas atividades. História de Anápolis. Nós, anapolinos, temos orgulho de nossa cidade e, é claro, da nossa história. Desde o surgimento aos dias atuais, Anápolis recebe com alegria seus filhos e aqueles que chegam ao município em busca de oportunidades. Tudo começou lá no século XVIII, mais ou menos em 1870, que começou com um documento de doação de terras, Era como se aqui fosse uma fazenda gigante, certo? E aí tinha alguns moradores. Aí os fazendeiros daquela época se uniram e cada um doou um pedaço de terra para a construção de uma igreja, de uma capela. Porque nós até então não éramos considerados como cidade, nós éramos dependentes de meia ponte. A nossa cidade aqui, as nossas terras eram de meia ponte. Nós pertencíamos à meia ponte, que hoje é o município de Pirenópolis, certo? Então, os fazendeiros doaram terras e construiu-se uma capela para a construção da capela. E naquela época, o lugar onde tinha igreja era um lugar muito importante, porque a igreja ela realizava batizados, casamentos, ela expedia certidões de óbito. Então, assim, era muito importante quando se tinha uma igreja, porque a igreja ela tinha todas essas designações, e isso era importante para as pessoas, porque tudo dependia-se de Pirenópolis, e de certa forma era longe, porque naquela época não existia os meios de transporte rápido como existe hoje. As pessoas ainda faziam muitas viagens a cavalo e demorava até recorrer ao município de Pirenópolis. Começou desde o século XVIII, com a vinda de tropeiros de diferentes províncias em direção a Lavras de Ouro de Meia Ponte, que é Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Santa Cruz, Bonfim, que hoje é Silvânia, e Vila Boa, que é a cidade de Goiás. Então, assim, aqui tinha ouro? Não, aqui não tinha ouro. Mas essa cidade serviu o quê? De passagem dessas pessoas, desses viajantes. Então, que eles descansavam, aqui eles se sentiam acolhidos, porque aqui
Era um lugar arborizado, um lugar de águas claras, de águas magníficas. Então, assim, era considerado um lugar de descanso, né? Então, que eles colocavam seus animais, né, para beber água, né, alimentavam seus animais, descansavam para seguir viagem para essas cidades aonde haviam as lavras, né, de ouro. Então, foi aqui, né, que começou, né, toda, né, a nossa história, né, toda a nossa trajetória. E antes de 1870, tinha gente que morava aqui? Tinha, mas era bem poucas famílias, né? Não era tão grande, né? Não tinha tantas pessoas igual tem hoje. E as pessoas começou o povoado a crescer a partir de 1870. Em 1871, né, foi lavrado o documento, né, de doação de terras, né, oficialmente, e começou-se a construção da capela. Tudo bem que hoje é a Igreja Santana, né, lá no centro da cidade. Igreja Nossa Senhora de Santana. Próximo slide. Os principais cursos de água que cortam Anápolis, o João Cesário, Góis, Antas, tinham dupla importância no translado desses garimpeiros, pois serviam como moradia e referência para as pessoas da época. Em 25 de abril de 1870, surgiu o primeiro documento oficial sobre o município, quando Pedro Ruiz dos Santos, Inácio José de Souza, Camilo Mendes de Moraes, Manuel Ruiz dos Santos e Joaquim Rodrigues dos Santos doaram parte de suas terras, que posteriormente foram nomeadas como Patrimônio de Nossa Senhora de Santana. Foi o que eu expliquei anteriormente. A imagem da Santa Padroeira de Anápolis, que segundo relatos pertenceu à Ana das Dores, que era mãe de Gomes de Souza Ramos, esteve por anos preservada em Pirenópolis. Hoje é guardada na Matriz de Santana, região central do município. A imagem remonta, né, a 142 anos e os católicos da cidade dedicam devoção especial à padroeira, né, e anualmente homenageada em grande festa na praça que leva o seu nome. Agora vamos conhecer um pouquinho da história de Gomes Souza Ramos. Ele não morava aqui na região. Eu vou ler para vocês um pedaço da história dele e de Zeca Batista. Vamos lá. O fundador. Gomes Souza Ramos nasceu em 17 de setembro de 1837, em Arraias. Então, ele não era de Anápolis. Aos 33 anos, mudou-se de Bonfim para a freguesia de Santana das Antas, que hoje é Anápolis. Naquela época chamava-se Freguesia de Santana das Antas. Não era considerada ainda uma cidade. Não era emancipada de Pirenópolis. Por que ele veio para cá? Atraído pela fertilidade da terra e o clima. Um ano depois, iniciou a construção da capela, mediante seus esforços e de Zeca Batista. Os dois chefes políticos elevaram o povoado à categoria de vila em 1887. No entanto, devido a fatos de abrangência nacional, essa só viria a ser instalada como 5 anos mais tarde. Então, nós já éramos para ter sido, né, emancipados em 1887, mas devido a fatos que aconteceram no país, demorou um pouquinho, mas logo em 1992 a gente já se desmembrou, como se fosse separar de Pirenópolis, e nos tornamos, né, cidade, né, conseguimos ser emancipados. Agora eu vou voltar para a apresentação e vamos fazer a nossa primeira atividade. O que vocês vão fazer? Fazer o cabeçalho, né, no caderno de conhecimentos gerais e vamos fazer este acróstico aqui. Um acróstico é o quê? Eu vou escrever a palavra Anápolis e do lado dela eu vou escrever características. Vou colocar palavras, né, adjetivos que fazem parte, né, da nossa cidade. Então, o A de Anápolis, que começa, eu posso escrever amada. O N, eu posso escrever que ela é nobre, que é uma cidade de respeito, que merece respeito. Agradável, o A de agradável.
O P, né, eu coloquei aqui, pessoas inteligentes moram nessa cidade, né, pode ser uma sugestão. O O, ótimo lugar para viver. L, um lugar interessante. Com o I eu escrevo a frase incrivelmente fantástica. E o S de sensacional. Essa é a nossa primeira atividade com relação à cidade de Anápolis. Depois, você vai escrever no seu caderno as seguintes perguntas. Você sente orgulho da nossa cidade? Por quê? Em qual século iniciou a ocupação do território napolino? De quais cidades os tropeiros vinham? Então, eu citei no texto, né? De Pirinópolis, né? De Silvânia, de Goiás Velho. E começou-se a ocupação no século XVIII. Quando surgiu o primeiro documento oficial do município? E o que ele tratava? Então, eu comentei, né, no início do vídeo, né? Em 1871, né, foi lavrado o primeiro documento oficial e ele tratava da construção de uma capela, né? Naquele momento, eles pediam para Anápolis virar uma freguesia, porque era um povoado, né? Se tornar uma freguesia. Tudo bem? Então, façam atividade e coloque lá nos comentários o que você achou dessa aula de história, o que você achou de mais interessante.